desde maio de 2016, eu fui diagnosticada com Parkinson. E depois dessa época, eu fui... Agora, o ano passado, dia 3, fez 4 meses que eu fiz uma cirurgia cardíaca torácica, né? Fiz um transplante da válvula mitral. Então, assim, foram dias muito difíceis, mas eu passei, eu venci, Deus esteve comigo. Estiveram ali em Brasília uma turma ali de plantão no hospital, né? A pastora Cássia, a minha cunhada Eliana também, minha sogra, Valéria, Silvana, quem mais, gente? A minha irmã, a Marina, quem mais? A Sandra. E elas ficaram ali intercedendo de fora do hospital. E a cirurgia foi um sucesso, para a glória de Deus. Mas eu ainda tenho sequelas do Parkinson. Então, se vocês me verem tremendo, não precisa ficar apavorada. Quando for unção do Espírito, eu aviso. Então, eu quero ter a liberdade nessa tarde de ministrar a palavra ao meu e ao seu coração. E para mim, com muito temor e tremor, eu volto a esse púlpito, a esse lugar para trazer a palavra. Porque essa é a minha vida, esse é o meu ministério, é onde Deus me colocou. E tem me capacitado pela misericórdia dEle. Então, eu quero que essa tarde, assim como para mim, vai ser um marco na minha vida, eu quero que seja na sua também. Eu não sei se vocês todas têm o livro, no capítulo 7, é onde nós vamos estar lendo e falando nessa tarde, a respeito de seja amigo de si mesmo. Você é sua amiga? Muitas vezes nós não somos, né? Muitas vezes nós somos escravas de nós mesmas e não percebemos isso. Muitas vezes nós cobramos muita coisa de nós que nós não estamos preparadas para fazer. Então é sobre isso que eu quero estar falando nessa tarde. E eu coloquei esse pensamento aí do Augusto Cury. Vamos ler todo mundo para gravar esse pensamento? Vamos começar profetizando sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. Diz assim: quem tem medo, vamos gente, quem tem medo de olhar para si e encontrar seus fantasmas mentais, será aterrorizado por eles a vida toda. Então enfrente-os. Fala nessa tarde, eu vou enfrentar o fantasma da minha vida que tem roubado a minha bênção. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Seja amigo de si mesmo. Eu peguei as frases do livro para nós não fugirmos do assunto, mas o que Deus me mandar e trouxer ao meu coração, eu vou estar falando também. Amém? Diz assim: já que passamos mais tempo conosco do que com qualquer outra pessoa, esse pode ser um grande problema. Então, muitas vezes, nós não nos enxergamos. Muitas vezes, nós culpamos as pessoas que estão ao nosso lado. Nós culpamos nosso marido, culpamos a vizinha, culpamos o parente, culpamos os filhos, mas nós mesmos não enxergamos o que nós precisamos enxergar em nós. E, afinal de contas, não podemos nos afastar de nós mesmos. E eu coloquei esse versículo de Tiago 1:23, que diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. E quando sai, já não se lembra mais, né? Você já viu que às vezes a gente veste uma roupa, domingo passado você pensa assim: ai, que roupa que eu fui? Acontece isso com você? Porque acontece comigo. Sabe que roupa que eu vesti, né? Então eu já tenho uma mania de pôr no guarda-roupa assim Eu usei esse final de semana, eu vou colocando para trás, então, para ficar mais fácil. Então, nós precisamos olhar no espelho e contemplar, no espelho espiritual, e contemplar a nossa vida, o que eu sou, o que eu tenho sido, não só para mim, mas para as pessoas que me rodeiam. O que as pessoas falam de você? Que você é uma bênção, que querem estar do seu lado, ou que você é uma mulher irada, que você é uma mulher mal-humorada, que você reclama de tudo. Pensa nisso nessa tarde, porque isso é muito sério, irmãs. E por isso que muitas mulheres estão sozinhas, abandonadas,
porque são intoleráveis. Mas nessa tarde, a intolerância que tem afastado a vida das pessoas, da minha vida e da sua vida, o Espírito de Deus vai revelar a nós nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Cuidado para não alimentar o ódio de você mesma ou não te perdoar. E eu coloquei um versículo que eu acho tremendo esse versículo. Fala assim, lá em Provérbios 27, 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo o amargo é doce. Então a nossa alma precisa aprender que nas nossas dificuldades, muitas coisas têm mudado o valor na minha vida por esse tempo. Porque quando você passa por uma fase de luta, no físico, né, na sua saúde, quando isso dura 1 mês, 2, é uma história. Mas quando isso dura por muito tempo, não é fácil. E eu tenho aprendido muito a não reclamar, a não murmurar, a orar e a ler a palavra e tomar posse. Sabe por que às vezes você é contra você mesma? Porque você não tem noção do que esta palavra fala a meu e ao seu respeito. E nós vamos prosseguir para que você possa ter noção do que é que você representa para Deus. Quando Deus diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, é porque eu e você somos a menina dos olhos de Deus. Agora dá para você colocar o dedo dentro do seu olho? Não dá, porque dói. Então, assim sou eu e você. Quando existe uma circunstância contra você, procure resolver da melhor maneira possível. Se não puder, ore a Deus, peça direção, peça discernimento, peça sabedoria, porque a sabedoria e o discernimento, irmã, nos livra de muita besteira na nossa vida. Amém? As pessoas não gostavam de mim porque eu não gostava de mim mesma. Isso a autora está dizendo. E quantas de nós que passamos por situações como essa? Eu, graças a Deus, até que eu gosto de mim, irmãs. Tem dia que eu converso com a Valéria, cadê a Valéria? Tem dia que eu converso com ela e falo assim, a gente precisa ser mais ruim. Igual a pastora Casou, eu quero ser ruim, eu quero ser sonsa e não observar as coisas. Às vezes eu falo isso, sabe? Porque às vezes eu tenho discernimento de muita coisa e as pessoas acham que você é sonsa, é boba. Então eu falo, eu queria ser um pouquinho sonsa, para mim não enxergar muita coisa que às vezes eu enxergo. Podia passar em branco, batido, né? Às vezes igual a Valéria. A Valéria tem um coração muito bondoso. E aí a Valéria fala, ela tem uma inocência tão grande, um coração tão puro, que às vezes ela demora a entender o que você está falando. Não entendi. Então é tão bom ter um coração puro, quebrantado diante de Deus, porque a gente evita isso que o servo Jó falou aqui. Porque não morri eu desde a madre. Quantas vezes tem pessoas que falam assim, por que eu nasci? Que vida miserável. Eu creio que aqui ninguém falou isso, né, gente? Ninguém, só Jó que falou. Olha o que ele diz, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Então o livro de Jó é um livro muito difícil. Eu até falei para a pastora Cássia, eu comecei a ler e falei, Jesus, eu não quero ler esse livro agora, eu vou passar por cima desse livro. E Jó sofreu amargamente, foi muito julgado pelos seus irmãos. Vocês já viram o tanto que nós somos fáceis para julgar as pessoas, para ter um juízo das pessoas, principalmente quando elas adoecem? Em pecado. Não, gente, deixa, isso é tratamento de Deus, é Deus tratando, é Deus que está tratando. E nessa história de Deus está tratando, nós vamos deixando as pessoas sozinhas, vamos deixando as pessoas abandonadas e tiramos as nossas conclusões próprias, né? Nós somos juízes, às vezes, de nós mesmos e dos outros, e nisso aí, irmãs, nós erramos, a igreja está esvaziando, não é porque o pastor está em pecado ou a pastora, a igreja está ficando com bancos e bancos vazios, porque o amor de Deus e o amor por nós mesmos e pelo próximo tem se esvaído da minha vida e da sua vida. Então, eu e você precisamos amar a nós mesmas para depois nós amarmos os outros, porque quando você não te ama,
quando você não se admira, não estou falando de orgulho, de soberba, não, estou falando de amor próprio mesmo. Você se torna uma pessoa vazia e você se afasta das outras pessoas, se torna às vezes amarga. Então nós precisamos aprender a conviver conosco mesmo e saber, irmãs, que nós temos defeito. Eu vou estar falando aqui um pouco mais na frente sobre as pessoas que nós, eu e você, se fosse para escolher, nós não escolheríamos, nem para um ministério, nem para uma liderança, mas graças a Deus que nós temos um Deus que nos ama infinitamente mais do que eu posso imaginar. Ele me ama e ama você. E eu coloquei para mim é uma oração, na Jó 11, do 14 ao 19. Eu gostaria que todas nós estivéssemos lendo. Dá para você ler daí? Dá? Então vamos ler, todo mundo. Eu vou ler aqui no computador e você lê lá na tela. Bem forte, irmã. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantará sem mácula, e estarás firme e não temerás, porque te esquecerás do cansaço, lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como a manhã. E terás confiança, porque haverá esperança, e olharás em volta e repousarás segura. E deitar-te-á, e ninguém te espantará. Muitos suplicarão ao teu favor. Você já prestou atenção nessa oração? Você já havia observado isso na palavra de Deus? Muitos eu creio que não, né? Mas essa palavra é para mim e para você, irmãs. Foi o Senhor que usou. Foi o Senhor que usou servos, homens de Deus, para declarar para nós o amor que Ele tem por nós. Então, eu tive um tempo na minha vida que eu coloquei esse versículo do 14 ao 19 pregado no meu guarda-roupa. Porque todo dia nós estávamos passando por uma luta. E todos os dias que eu pensava em desfalecer ou de desacreditar naquilo que Deus havia dito para nós, eu ia lá, lia essa oração, né? Eu considero uma oração que Jó fez. Eu lia e profetizava sobre a minha vida e levantava de novo e criava um novo ânimo. Eu não ia conversar com ninguém, não ia pedir opinião, porque às vezes, por exemplo, a pastora Carlos me pediu para trazer essa palavra. E uma pessoa falou assim, não, você não pode ainda não, você está muito debilitada, você tem que esperar mais. E eu falei, Senhor, se o Senhor ainda tem propósito comigo, tremendo ou não, eu vou subir no seu altar, porque eu quero anunciar a tua palavra. Então, quando você procura pessoas para perguntar a respeito de coisas positivas que você precisa fazer, muitas delas te desanimam. Então, por isso que você precisa ir para a palavra de Deus, porque você tem que ter amor a você e considerar a palavra que Deus fala para o seu coração, para a sua vida, para a sua mente, para as suas emoções, para os seus sentimentos. Por que as pessoas se rejeitam? Aqui tem uma infinidade de coisas que nós poderíamos citar nessa tarde. Primeiro, porque foram rejeitadas pelos pais. Depois foram rejeitadas, às vezes, pelo seu esposo. Talvez no seu trabalho você se tornou uma pessoa frustrada, que não deu conta de vencer. Talvez a sua irmã se sobressaiu, a sua irmã de sangue que eu estou falando, e você ficou para trás. Então, existem muitas causas dentro de tudo isso que nós podemos analisar. Se tiver uma psicóloga aqui, ela pode falar isso também. A rejeição tem vários fatores que nós podemos vivenciar na nossa vida. Mas se você mesmo te rejeita, se você acha que quem vai te achar bonita, quem vai gostar de você? Ninguém vai gostar de você, porque se você se rejeita, por que as pessoas vão gostar de uma pessoa que se rejeita, que acha feia? Eu me acho gorda, eu me acho das pernas tortas, eu acho meu nariz grande, eu acho meu seio feio. Então, você mesma se rejeita. Às vezes, o seu marido nem se apercebeu de uma gordurinha a mais que está sobre você. Você mesmo que mostra, você mesmo que se detalha, né? Então, nós precisamos aprender a não nos rejeitar, mas aceitar a minha vida, o meu físico e o seu, como um presente de Deus. Amém?
ela diz aqui assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, Paulo diz assim: elas não conseguem, a autora, o seu eu dos seus atos, carregando consigo culpa e reprovação pelo passado. Muitas vezes nós nos reprovamos pelo passado que tivemos. Focam tanto nas faltas e esquecem os pontos fortes. Lá depois você lê 2 Coríntios 5,17, que você vai ver o que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Então, muitas vezes, as nossas ações não correspondem às nossas reações. Porque quando alguém chega para você e fala para você, que é para você doar alguma coisa para a igreja, é fazer algum bem, você tem uma atitude diferenciada. Mas quando alguém te pega no supetão e começa a falar coisas ruins para você, ou te acusar, ou te defamar, ou te provocar, você tem uma reação que às vezes nem você mesmo te conhecia. Eu estive por um tempo atrás fazendo uma ressonância magnética, foi da cervical. E eu fui para a ressonância. Meu Deus, eu não me conhecia, irmãs. Eu fiquei tão decepcionada com a minha reação ali naquela máquina, naquele exame, que eu quase saí correndo daquele lugar. O meu esposo teve que ficar comigo, teve que ficar cantando hinos da harpa, orando para mim, declarando o salmo enquanto eu fazia o exame. Porque eu tive um pavor tão grande daquilo ali que nem eu sabia. Então, é isso, muitas vezes as nossas reações nos traem, porque nós não sabemos como é que nós vamos reagir. Às vezes você está num trânsito, alguém te bate, isso não vai acontecer com ninguém aqui, em nome de Jesus. E muitas vezes você não sabe o que fazer. Muitas vezes você põe tudo a perder, porque às vezes as suas reações trazem coisas ruins para a sua vida e consequências que depois não tem campanha que vai tirar não, viu, irmãs? As nossas reações são fruto dos nossos erros. Então, você precisa vigiar nisso aí. Como posso esperar que os outros nos aceitem se rejeitamos a nós mesmas? Os comentários alheios não podem nos tirar o foco de Deus para nós. Davi, ele só se perdoou e Salomão nasceu, a Batseba ficou grávida dele, quando ele, no Salmo 51, pediu perdão a Deus de todos os seus erros, de todos os seus pecados, confessou suas iniquidades, reconheceu que matou o seu melhor amigo, que traiu a vida do seu amigo. E isso é para mim e para você. Quando nós reconhecemos as nossas atitudes erradas, deixamos o orgulho de lado, deixamos a soberba de lado, deixamos o nosso juízo próprio, mas algo diferente acontece na nossa vida. Então, às vezes, a gente recrimina muitas pessoas que estão chegando na igreja. Muitas vezes nós recriminamos muita Batseba que está no nosso meio, mas Deus não olha como eu e você olhamos. Então você tem que ter cuidado aonde você está tocando, em quem você está julgando, em quem você está colocando onde, em que lugar, porque Deus não vê como eu e você. Porque se Ele visse como eu e você, Davi teria morrido, Davi não teria ido para frente, Davi teria sido paralisado naquele momento. E muitas vezes nós queremos paralisar pessoas que estão chegando na igreja, que têm menos tempo do que eu e você de ministério, e eu e você queremos julgá-las pelo nosso próprio juízo. Cuidado com isso, irmãs. Então, Davi disse assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Então, o pecado não é só adultério, o pecado não é só vício, bebida, droga, não. O pecado maior que nós temos é o da língua. Esse é que nos faz perder muitas bênçãos na nossa vida, na nossa família e no nosso lar. Eu coloquei aqui um versículo de 2 Coríntios 12, 9, que diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde, irmãs? Então não é todo o tempo que eu sou forte, não, né? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, e só Paulo para falar isso, né? Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de quem? De Cristo. Então, muitas vezes eu não suporto isso, não suporto essa irmã, se ela vier falar, vai levar.
E é por aí que a gente vive, às vezes, dentro da igreja, né? E nas perseguições, nas angústias, porque quando estou fraco, então estou forte. Sabe por quê? Esse tempo agora eu tenho pensado, eu nem vou ficar orando muito pelos outros, né? Porque não estou bem e tal, estou recuperando. Mas aí um dia eu estava no salão e tinha uma menina lá, e eu fiquei olhando para ela e falei, meu Deus, eu não posso deixar de entregar esse recado para essa menina e orar por ela. E eu comecei a falar do amor de Deus para ela e dizer o que Deus havia me mostrado. Isso foi lá em Caldas Novas. Eu estava lá na minha irmã, descansando, e eu falei, eu quero fazer minha unha. E eu fui, ela foi e me deixou no salão, pertinho da casa dela. E quando eu cheguei, eu olhei para a dona do salão, comecei, gente, eu preciso falar para essa menina o que Deus está falando. E, de repente, chegou um rapaz. Aí eu olhei para ele assim, o Senhor falou comigo, eu pensei, Senhor, se for o Senhor mesmo, ele vai sair daqui e vai voltar. Aí ele voltou, e eu disse para ele, falei, olha, você saiu dos caminhos do Senhor. E Deus me mandou de Goiânia, aqui nesse salão, que não estava marcado na minha agenda, para dizer para você que o seu tempo no mundo acabou. E aquele rapaz todo tatuado começou a chorar, e ela também, ela disse, olha, a senhora é pastora? Eu falei, sou. Ela disse, há muito tempo eu estou pedindo a Deus para que fale com ele, porque as pessoas não entendem a nossa vida. E a partir daquele momento eu orei por aquele casal, a minha unha, fiz a unha bem rapidinha, mas falei do amor de Deus naquele lugar. É para isso que você existimos. No momento de fraqueza nosso, no momento de dificuldade, Deus usa você sim, sabe? Porque não é de você, é dele. É ele que faz, é ele que nos capacita, é ele que nos guarda, é ele que nos livra, é ele que faz, é ele que sabe quem é eu e é você. Ele sabe da minha vida, porque a verdade trará cura para a sua alma e liberdade para a sua vida. Que verdade é essa? A verdade é a palavra de Deus. Quando eu, agora nessa enfermidade, Deus falou comigo de uma maneira muito especial. Algumas das irmãs que estão aqui já ouviram, mas eu vou ler para você por que eu não desisto do que Deus tem para mim, porque não é o homem que tem dado, é o Senhor que tem falado no meu coração, é Ele que tem cuidado da minha vida, é Ele que tem dado força ao meu esposo, a mim. E no dia que eu adoeci, Deus me deu uma palavra, e essa palavra foi assim tremenda na minha vida. Então Deus falou comigo assim, Jó, você agora é a hora de você passar por dificuldade, você quer reclamar? Você que levantou os joelhos cansados, pessoas que estavam feridas, agora é com você e você quer reclamar? Então, muitas vezes, quando é com as pessoas, nós nos achamos muito santos. A irmã ali não está doente, ela está sadia, ela está boa, porque deve ser algum tratamento de Deus. E é sim, irmãs, quando nós estamos na presença de Deus, Ele nos abate, Ele faz como Ele quer. Então, esses dias para trás, o meu esposo estava falando comigo, falando assim, eu falando que eu não vinha pregar, e ele queria me dar uma lição da escola, eu falei que eu não ia ministrar. Ele falou assim, você é muito orgulhosa. Eu falei, olha, se tem uma coisa que eu não tenho, Ana, é orgulho, né? Quem somos nós para dizer isso? Aí ele falou assim, não, Deus vai usar a boca de um profeta para falar com você, que é orgulho seu. Você tem que assumir essa enfermidade até Deus te curar. Se as pessoas estão olhando curiosamente, se você está tremendo ou deixando de tremer, deixa olhar. Porque quem tem cuidado de você não são as pessoas que estão olhando curiosamente para você, é Deus que está cuidando. Independente do que acontecer, meu bem, eu quero dizer para você que eu não vou deixar você sozinho em momento nenhum, por nada desse mundo. E tá bom, aí eu fui para o médico. Quando nós chegamos lá no médico, conversando, e o médico começou só a chamar a minha atenção. Eu falei, mas que coisa chata, nossa Deus, eu vim aqui para escutar esse tanto de sermão. Aí ele falou assim, você sabia que você é muito orgulhosa? Eu falei, eu? Aí o cara falou, Deus usou o profeta.
Aí eu falei, eu orgulhosa, ele disse assim, sabe por quê? Ele é cristão também, nós que somos crente velho, antigo, nós somos cheio, gordo, cheio de razão, cheio de vontade, e achamos que devemos fazer o que nós queremos. E você, de se classificar do Parkinson, do 1 ao 4, você está no nível 1. Então, dê graças a Deus e aproveita a sua vida, vai viver a vida e esquece desse povo que está preocupado com você. Porque esse orgulho hoje, você vai deixar ele aqui. Falei, oh, Jesus. Misericórdia. E esse versículo aqui de Jeremias, eu acho muito interessante. Eu coloquei aqui, disse assim, porque eu bem sei, vocês estão lendo aí, os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Olha só os pensamentos que Ele tem a meu e a seu respeito. É o Jó 4. Deixa eu ler aqui, então. A pastora cascou encabulada essa palavra. Diz assim, se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente. Depois eu vou ler ali, viu, irmãs? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Agora, se vem em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança. E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Eu falei, meu Deus, quem sou eu para não querer estar do jeito que eu estou, né? É lógico que ninguém quer, irmãs. Ninguém quer. Doença degenerativa é uma coisa terrível. Mas eu creio no poder de Deus, nas orações que essas mulheres têm feito nesse lugar, no manancial feminino. Eu tenho sentido amada por vocês e tenho sentido fortalecida pelas orações e o jejum que vocês têm feito. Então, isso é gostar de si mesmo e preocupar com as pessoas. Por isso que você que tem vindo ao manancial só de vez em quando, não faz isso não, irmã. Não são a campeão, não são aqueles que frequentam, que vêm pela primeira vez, não, são os que ficam pela última vez. Então, aproveite essas oportunidades que Deus está te dando, porque os pensamentos que Ele tem de mim e de você é de paz e não de mal. São não de mal para vos dar fim ao que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, os pensamentos que Deus tem de mim e de você são pensamentos de paz, não de mal. Se alguém vem com algum pensamento mal, igual foi anteontem comigo, sai fora, não quero saber. As pessoas às vezes falam comigo assim, esse tempo atrás, uma pessoa chegou em mim, pegou na minha mão e falou assim, mas você está com Parkinson? Eu falei, eu fui diagnosticada, eu não estou, eu fui diagnosticada. Mas você não está tremendo? Eu falei, e aí, irmã, é preciso tremer o tempo todo? Aí a irmã começou a falar umas coisas para mim, eu falei, você quer saber? O Deus que te curou é o Deus que vai me curar, o Deus que curou sua família é o Deus que vai me curar, e o Deus que está me fortalecendo é o Deus que está com você nessa tarde, neste lugar também, para ensinar a você a amar a você mesma, amém? Porque a verdade trará cura para a sua alma e liberdade para a sua vida. Então, às vezes, a gente quer ler na palavra de Deus, ouvir das pessoas só coisas boas, né? A pastora Cássia é boa, tem coisa que eu não dou conta de resolver. E ela vai e resolve assim, sabe? Daquele jeito. Porque, às vezes, se a gente falar, as pessoas ficam com raiva, mas quando a pessoa que tem liderança está com poder sobre ela do Espírito, a coisa é diferente. Então, muitas vezes, nós queremos ouvir pessoas que passam a mão na nossa cabeça. Mas, muitas vezes, você precisa ouvir o que eu ouvi do médico. Aí foi falando, mas ficou um sermão da montanha para mim lá dentro do consultório. E eu saí de lá refletindo naquilo que o meu esposo tinha falado e que o médico tinha falado. Então, nós precisamos aprender. Olha, irmãs, você tem saúde, você tem vida plena, você tem marido. Se você não tem, é viúva, Deus é o seu marido. Se o seu filho está trazendo dificuldade, Deus vai resgatar ele, porque a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, tem te dado essa verdade. Você quer acreditar em coisas ruins. Nós queremos acreditar. Quando eu fui no médico pela primeira vez, eu falei, olha, eu não quero saber o que acontece com essa doença. Ele começou, eu falei, pode parar.
O Carlos olhou para mim assim, eu falei, não quero, sabe, não vou pesquisar na internet, não quero saber, eu quero viver a cada dia o momento que Deus tem para mim. Porque às vezes você não vai chegar lá onde outra pessoa está, às vezes você não vai chegar no nível, lá no final da doença. Então, para que sofrer, irmãs? Nós sofremos por coisa que nós não vamos nem passar. Então, aprenda a viver o momento de hoje, dar graças a Deus, porque você tem mão, você tem pernas, você pode vir aqui, você tem visão, você tem vida com Deus. Isso é presente de Deus, amém? Veja suas fraquezas como Jesus vê. Jesus orou para separar os 12 que tinham múltiplos defeitos. Ele sabia disso quando os convidou a assim seguir o ministério de uma forma dinâmica. E nós queremos separar os nossos 12 da nossa maneira, não é, irmãs? Se fulano for separado, eu não vou. Essa pessoa nesse cargo aqui no meu trabalho, na igreja, não. Mas graças a Deus que Jesus não vê como nós vemos, ele vê de maneira diferente. Porque quando ele separou Pedro, Pedro era irado, Pedro era bravo, mas para ele, Pedro tinha qualidades. Então, você tem que entender que os meus olhos e o seu não são os olhos de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, e ainda tinha uma sequelazinha na minha vida por uma infidelidade do meu esposo comigo, e às vezes quando eu conto meu testemunho, eu falo, nossa, coitada não, eu que empurrei meu marido para fora. Eu que empurrei ele para procurar outras pessoas, porque eu não estou nem aí. Irmãs, hoje em dia, não tem homem que não. Hoje em dia, as mulheres, eu ouço às vezes mulheres que estão casadas há 3 a 4 anos, que não dão assistência necessária aos seus maridos. Irmãs, tem misericórdia. O mundo está cheio de mulher, apesar que uma pesquisa diz que Goiânia tem mais homem do que mulher, sabia? Mas a gente não está encontrando. Sim, senhoras. Essa pesquisa foi semana passada. Então, você tem que vigiar, sabe por quê? Nova. Eu estou com 61 anos. Porque, graças a Deus, irmãs, quando existe amor e respeito, existe atração física. E eu tenho atração física pelo meu esposo. O médico disse que uma das coisas que poderia acontecer nessa patologia seria um esfriamento, né? Mas graças a Deus que a oração tem me sustentado. E como lá em casa é só nós dois, não tem filho, não tem neto lá, só os dois, os filhos casaram, então, minha irmã, não tem hora, não tem dia, é o momento que, entendeu? Vamos para frente. Davi também, olha, Davi foi um homem escolhido por Deus. Se fosse eu e você, nós escolheríamos Davi para reinar? Então, eu e você não escolheríamos Davi, porque até quando foi para ungir, Samuel foi na casa lá do pai dele, ele estava lá de trás das malhadas. Não, essa irmã tem capacidade, não fez curso de teologia. Não, essa irmã não vai liderar, não, porque ela é muito nova. Não, essa irmã não tem experiência que eu tenho. Irmãs, os olhos de Deus não são os nossos. E quando aconteceu essa traição do meu esposo por mim, que eu converti, logo eu converti, eu escutava a voz dele, eu tinha asco. Eu olhava para ele, eu tinha repulsa. Aí um dia eu, conversando com a minha discipuladora, que era a pastora Lúcia de Fátima, foi minha acompanhante, juntamente com a pastora Cássia, me ensinaram muito. Ela disse, peça para você enxergar o seu marido como Deus o enxerga. Peça para ouvi-lo como Deus o ouviria. Irmãs, mas eu fiz essa oração do fundo do meu coração. E eu alcancei graça diante de Deus. Eu comecei a ver meu marido totalmente diferente daquela pessoa carnal que eu era. Então, nós precisamos pedir isso para o Senhor. Tomé também era um homem temeroso, né? Tomé tinha que ver para crer. Então, assim é eu e você. O que você já vê não é milagre, o que você espera sim é milagre. Pode acontecer se for a vontade de Deus na sua vida. Então, por isso, ele não tinha respeito pela sua liderança, não dava credibilidade à sua liderança. E muitas vezes tem pessoas no nosso meio que são assim, mas o líder falou, mas será?
Será que isso aqui vai encher? A pastora Cássia falou. Será? Ah, não, isso aqui é assim. Daí 3 meses, as mulheres vêm, compram o livro, vai tudo embora. Não é assim não, irmãs. Nós temos que acreditar quando a palavra sai da boca de um líder, sai da boca de um sacerdote. Eu e você temos que dar crédito. Ou então, vaza, porque para você não ficar com maldição sobre a sua vida. Vamos para frente, o tempo está passando. Deus escolheu coisas desprezíveis para o mundo a fim de que ninguém se glorie diante dele. A samaritana. Aquela mulher foi no poço para pegar uma água e Jesus chegou. Ao meio-dia, o sol causticante, claro, às vistas de todo mundo, muito claro, é o horário que o sol está mais forte. Então, eu e você precisamos fazer igual a samaritana, caminhar diante do Senhor para deixar que as nossas falhas sejam transparentes diante de Deus nessa tarde. Sabe por quê, irmã? Porque se você não enxergar as suas fraquezas, enxergar os seus erros, você jamais vai conseguir vitória com seu esposo na sua vida, no seu lar. Nós precisamos aprender a perdoar, a amar. Sabe por quê? Nós é que estamos buscando a Deus. Graças a Deus que o meu esposo está junto comigo. Eu não sei se todas vocês têm esse privilégio, mas se não tem, vão ter, porque você está aqui na casa do Senhor, na presença de um Deus que é vivo e poderoso para cumprir as promessas na sua vida. Então, muitas vezes, nós ignoramos os nossos esposos, porque somos crentes, eu conheço a palavra, ele é endemoniado, e você não tem sabedoria para conduzir, porque você não vê como o Senhor o vê. Então, faça comidinha, não reclama, fala que você o ama, perdoa, fala que ele é o homem que você escolheu para a sua vida, que você não entrega ele de mão beijada para nenhuma mulher, que ele é o presente de Deus para a sua vida. Quantas mulheres que estão aqui, que já tiveram essa vitória além de mim? Muitas mulheres, porque você precisa aprender a se dobrar diante de Deus. E muitas vezes nós não sabemos. Então, não é você que escolhe, é Deus que escolhe e Ele que capacita. Batseba também. Quem que Batseba gerou? Salomão. Salomão foi um rei, um grande homem de Deus, que Deus deu a ele sabedoria e riqueza que nunca deu a ninguém. Se fosse eu e você, Batseba, essa sem vergonha, essa adúltera que traiu o marido, que ficou grávida de Davi, que perdeu o filho, o marido morreu sem nem ficar sabendo. Se fosse eu e você, nós desqualificaríamos essa mulher. Mas Deus, Ele pega as coisas que não são para confundir os sábios, os teólogos, as pessoas que acham que são demais. E Zaqueu também. Zaqueu, quando Jesus pediu para ele descer da árvore, foi para a casa dele. Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem corrupto também, um lava-jato daquela época, né? Mas o Senhor escolheu Zaqueu para ir na casa dele. Quem somos eu e você para escolher aonde Deus está? Quem somos eu e você para escolher quem são de Deus e quem não é de Deus? Nós temos que ter cuidado, irmãs, porque muitas pessoas entram em luta por julgamento e por achar que são donas, possuidoras de uma santidade que ninguém tem. Então, nós temos que ter cuidado. Se Deus te usa, se Deus me usa, sabe por quê? Porque Ele é misericordioso, porque os dons e talentos são emprestados, não são meus e não são seus, são emprestados. E por isso que você está aqui nessa tarde, para entender isso. Outra foi Raabe, uma prostituta, irmãs, que morou em cima do muro, que servia àqueles homens viajantes que chegavam ali naquela cidade, que não era dona do seu corpo. Raabe foi escolhida por Deus. E olha só a geração de Raabe quem foi. E Salmão gerou a Raabe, Raabe a Boaz, Boaz a Ruth, a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Então, o passado, seu passado, se você quiser mudar, não me interessa, não interessa para Deus, porque Ele lança no mar do esquecimento. Se você quiser dizer, pastora, eu tive uma vida pregressa, eu fui prostituta, eu traí meu marido, ele não sabe disso, eu fiz por vingança, porque quando meu marido fez, a pessoa chegou em mim e falou, faz a mesma coisa, porque se você não fizer, você nunca vai esquecer. Mentira, irmãs. Nós temos que ter cicatrizes e não abrir feridas na nossa vida.
Porque as cicatrizes, elas vão mostrar a experiência que nós tivemos. E a ferida tem que ser tratada e tem que ser curada. Eu estava olhando para a cicatriz no meu peito, que é bem grande, eu pensei assim, Jesus, o Senhor sabe que eu não estou importando com essa cicatriz? Às vezes eu uso uma roupa assim que eu não importo, as pessoas ficam olhando para a cicatriz, com vontade de perguntar, né? Mas não perguntam, fica só com curiosidade. Então, as cicatrizes na nossa vida são para nós darmos testemunho daquilo que nós já passamos e vencemos. As feridas têm que ser tratadas, curadas, e para isso você tem que vomitar, tem que falar, não tem que ter vergonha, irmãs, porque aqui não tem ninguém melhor do que a outra, não. Aqui tem mulheres escolhidas por Deus, que se dispuseram a servir a Deus, amém? Então agora vamos terminar. Julgar a si mesmo ou acreditar no juiz alheio sobre você. Será que você está em discórdia consigo mesmo por conta dos julgamentos e opiniões de outros a seu respeito? Quantas mulheres que se curvam, que se dobram por conta de comentários de marido? Por conta de palavras que saem da boca do seu esposo. Irmã, repreende isso, não aceita. Você foi feita em imagem e semelhança de Deus. Querendo o seu marido, querendo a sua vizinha, querendo os seus parentes ou não. Você é a imagem e semelhança de Deus. E quando ficamos preocupadas com os pecados dos quais Deus já perdoou, estamos duvidando da sua misericórdia e privando-nos do progresso espiritual. Sabe por que você não sai do lugar que você está e fica vendo as irmãs crescer e fica com raiva, porque a irmã chegou agora, eu estou aqui? Porque você não se perdoa, você não dá oportunidade a você mesmo de crescer espiritualmente. E nós somos justificados não porque nunca tenhamos cometido um erro, mas porque Jesus jamais cometeu um. Amém? Você pode dizer amém por isso? Ele assumiu na cruz do Calvário o meu erro e o seu. Olha que eu amo esse versículo lá em Colossenses 2,14. Diz assim, havendo riscado, faz assim, riscado, faz assim, riscado. A célula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e tirou do meio de nós, cravando aonde, irmãs? Na cruz. O seu pecado, aquilo que te condenava, está cravado lá na cruz. Por que você está buscando de volta para a sua vida? Para desonrar você mesmo, para tirar a sua capacidade de acreditar em você, nos seus sonhos, no poder que Deus te deu. Então está cravado na cruz do Calvário tudo aquilo que você fez. Se você confessou, se você deixou, você vai alcançar a misericórdia de Deus para a sua vida. Não seja amarga, não te despreze. Se você está gorda hoje, você pode estar magra amanhã. Eu, graças a Deus, que uma das vantagens que eu tive nessa cirurgia foi que 6 quilos foi embora da minha vida. Eu fiquei muito feliz. Agora eu gostaria, para nós terminarmos, eu gostaria que você lesse junto comigo, já que você é o reflexo da glória de Deus. Vamos lá? Decida, vamos forte, irmãs. Decida não se preocupar com seu autoconceito, mas alegre-se no conceito que Deus tem de você, em sua semelhança com Ele. Decida nunca se criticar ou sentir inferiorizada, mas alegre-se por você ter sido formada de modo assombrosamente maravilhoso. Decida ter um relacionamento mais profundo com Deus e alegre-se por Ele estar perto de todos que o invocam. Decida trilhar o caminho da fé, que talvez você não compreenda, e alegre-se na promessa de que Ele está perto e dirige o seu caminho. Decida viver um novo ano como filha de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, e ser um reflexo de sua glória, e alegre-se por ter sido uma das pessoas escolhidas por Deus e por seu nome estar arrolado nos céus. Oh, glória a Deus! Decida passar todos os dias desse ano em comunhão com Deus, por meio da oração e do estudo de sua palavra. E alegre-se na força que Ele dá diariamente e na esperança que Ele oferece para todos os amanhãs. Decida refletir a glória de Deus e alegre-se em seu amor. Amém? Você pode aplaudir Jesus por essas palavras que você declarou sobre a sua vida nessa tarde?
E essa é a oração que está no livro, e eu gostaria que nós a fizéssemos de pé. Então vamos lá. Querido Senhor, escolho aceitar-me da maneira que sou, e dou graças ao Senhor por fazer-me a pessoa que sou, com todas as minhas imperfeições e defeitos. Sê minha força onde sou fraca. Dá-me a graça necessária para aceitar-me do jeito que tu me aceitas. Dou graças por me amar com amor sobrenatural. Ajuda-me a ver a mim mesma e a minha vida pelos seus olhos. Amém.